Existem diversos tipos de entrevistas, dependendo do objetivo a ser alcançado. Podemos ter a entrevista jornalística, como ocorre nos programas de televisão. A entrevista de emprego, quando um candidato é analisado para uma vaga de trabalho, dentre outras. A entrevista jornalística é um gênero textual com finalidade geralmente informativa ou opinativa. Elas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TV, com o objetivo de passar um conhecimento para as pessoas, uma vez que propõem um debate sobre determinado assunto. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia-reportagem. De maneira geral, estes textos têm grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que investigam os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. O entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, quem responde às perguntas. O principal objetivo é conseguir declarações e informações sobre determinado assunto, mesmo quando apresentada oralmente. A entrevista tem sempre como apoio um texto escrito, um roteiro de perguntas e anotações feitas durante as respostas do entrevistado. O discurso direto é sua principal característica, ou seja, as palavras ditas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas exatamente como foi conversado e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos, lágrimas e etc. Para produzir uma entrevista, devemos primeiramente escolher um tema. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, que tenha muito conhecimento sobre aquele assunto, além de elaborar um roteiro, para que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, é importante pesquisar, analisar e estudar sobre o tema, pois durante a entrevista podem surgir outras perguntas a partir das respostas do entrevistado. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas. Precisamos ter cuidado para que ele não fique muito longo. No entanto, é bom ter outras perguntas em mente, caso seja necessário. Depois da entrevista realizada, o jornalista pode transcrever o material, se for para jornal, revistas ou internet. Neste caso, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Muitas vezes, a entrevista começa com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Também é preciso fazer uma introdução, que informe o leitor do assunto que será discutido, apresentando o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. A divulgação das falas do entrevistado precisa ser autorizada por ele.